Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos encerrar aqui o ciclo, né, de atividades sobre políticas públicas, tratando do marco legal de ciência e tecnologia, né? Construímos aqui um itinerário que partiu de conceitos mais básicos sobre políticas públicas, o que é uma política pública, como que a política pública de ciência e tecnologia foi construída no Brasil, como que ela acompanhou um isomorfismo institucional, ou seja, tentou se adequar em determinados momentos históricos, né, sobretudo na década de 80, 90, ao cenário internacional, como que houve um deslocamento do entendimento sobre inovação na própria agenda institucional brasileira a partir dos anos 2000 e como que essa trajetória criou os elementos, criou os marcos regulatórios que hoje são utilizados e são muito bem-vindos, né, dentro do nosso arcabouço legal e que são capazes aí de fomentar as atividades de inovação, atividades que têm um potencial enorme de repercutir no desenvolvimento econômico nacional, local, né, enfim, nas políticas institucionais de forma geral. Construímos aqui, portanto, né, na nossa primeira aula, o entendimento sobre o Estado, o governo, né, os aspectos mais básicos, a administração pública, como que esses elementos aqui se articularam, né, com a institucionalização da política de ciência e tecnologia no Brasil, teoria do desenvolvimento, né, foi um momento mais teórico aqui, um vídeo mais teórico, uma aula mais teórica sobre os aspectos, principalmente os aspectos neo-schumpeterianos, né, que aí a gente mapeia aqui um deslocamento de uma perspectiva unilinear sobre o desenvolvimento científico, o desenvolvimento tecnológico, como que há uma apropriação nos processos de inovação do conhecimento científico e como que você tem uma reformulação do entendimento de um processo de inovação, né? O seu deslocamento, a sua ruptura epistemológica para um conceito mais interativo, de considerar outros elementos além do elemento da ciência básica, né, daquela ciência laboratorial, daquela ciência que você faz ali pelo próprio progresso da ciência em si, ou seja, o entendimento de que é muito mais importante e necessário você ter uma parceria com o mercado e a inovação ela é feita dentro do mercado, dentro das companhias, dentro das empresas, dentro das organizações, né, alargando o próprio conceito aqui, que você desenvolve inovações a partir do conhecimento básico, mas a partir de inúmeras possibilidades de interação aqui entre esses elementos. Na nossa aula número 4, a gente falou aqui sobre essa governança do sistema, né, do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, e hoje nós estamos fechando aqui com o Marco Legal de Ciência e Tecnologia. Vamos falar aqui um pouco sobre como que ele se estabeleceu, quais são as suas previsões. É um tema que nós vamos sempre, né, lidar com ele quando estivermos pensando na gestão das organizações de ciência e tecnologia, e você tem assim uma previsão para inúmeros aspectos que foram discutidos aí ao longo dos anos 2000, inúmeros gargalos, foi realmente um esforço gigantesco, hercúleo, de inúmeros atores sociais para tentar sanar os gargalos da gestão, os gargalos das parcerias com as entidades privadas e uma culminância, né, mesmo de uma trajetória da ciência brasileira. Tem alguns aspectos que precisam ser ainda, principalmente implementados, né, mas nós temos uma configuração, a capacidade aqui de uma institucionalização que é fantástica a partir do Marco Legal de Ciência e Tecnologia. Então, são esses elementos, são esses pontos aqui que nós vamos debater e conversar um pouco mais, né? A gente vai partir aqui, então, de algumas questões, né, de algumas premissas para a nossa conversa. Quais são os instrumentos da política de desenvolvimento científico e tecnológico inovador no Brasil? Como é que nós temos aqui, dentro desse contexto, né, no nosso país, quais são essas políticas? Quais são esses instrumentos? Como que esses instrumentos eles estão perpassando aqui a organização das nossas ICTs? Será que o Instituto Federal do Maranhão faz uso do marco legal? Será que a UFMA tem uma política institucional de inovação? Será que a UEMA tem? Como que a gente pode aqui utilizar, acionar o marco legal de ciência e tecnologia para criar os instrumentos necessários para uma política de desenvolvimento científico, para uma política institucionalizada, e muito mais do que uma política de desenvolvimento científico, né, mas uma política institucional, alinhada com a atividade que vocês farão da AV1, né, que é a atividade avaliativa número 1 agora para a nossa disciplina. Qual é o grau de maturidade e efetividade desses instrumentos para suportar o desenvolvimento produtivo, a política industrial brasileira e a competitividade internacional do nosso país? Será que nós temos condições nesse marco legal de vislumbrar o aumento da inovação, essa inovação repercutir na política industrial, e essa política industrial se reverberar aqui num processo de constituição, num processo de espraiamento, né, dos ganhos institucionais, dos ganhos econômicos?
são algumas possibilidades, são respostas, evidentemente, que estão associadas até com a próxima aula, né, que é a aula de avaliação das políticas de ciência e tecnologia. Então, são esses elementos, é a partir desses elementos, a partir dessa inspiração que nós vamos passar aqui pelo marco de ciência e tecnologia e suas características. O primeiro ponto aqui para a gente destacar é como que nós temos o que podemos seguir aqui, né, na própria nomenclatura do Glauco Arbix em regimes de ciência e tecnologia. Ao analisar aqui os sistemas nacionais de ciência e tecnologia, o Glauco Arbix ele mapeou aqui 3 regimes. O regime número 1, né, que os países estariam distribuídos em 3 regimes. O primeiro regime, relacionado aqui a uma infraestrutura científica pequena e incapaz de alimentar a produção de tecnologia, ou seja, países ainda com um sistema nacional de ciência e tecnologia bastante frágil. O regime número 2, que é uma produção científica capaz ali, de determinar parcela da produção tecnológica, mas não ao ponto de viabilizar um efeito retroalimentador sobre a produção científica. Países aqui, né, como o caso do Brasil. Ou seja, você tem aqui, né, condições, você tem uma base científica, você tem um volume de produção de papers, de artigos, de ciência básica, mas que ainda não está maturada o suficiente para estabelecer uma interação aqui com o mercado, com as instituições, e isso repercutir no desenvolvimento científico e tecnológico, principalmente nos processos inovadores. E os países do regime número 3, né, que são os países que mantêm uma conexão, uma interação, né, entre o seu Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, entre as suas ICTs, entre o arcabouço legal e todos esses elementos criando as condições para um processo inovador, ou seja, para a transformação, principalmente aqui dos gaps e dos gargalos organizacionais, empresariais e, consequentemente, para um desenvolvimento nacional. Será, portanto, a partir destes elementos, dessas considerações, que nós vamos mergulhar aqui, né, em alguns aspectos da nossa legislação e quais foram as respostas a esse cenário. O primeiro ponto aqui é a Lei de Inovação, né, a Lei 10.973 de 2004, que vai estabelecer principalmente, pessoal, aqui a definição e muitas das definições que nós vamos utilizar e que nós vamos incorporar o tempo todo nas discussões, nas políticas públicas. A definição de parque tecnológico, de polo tecnológico, de um sistema de inovação, de ICT, como que nós podemos pensar na parceria entre as fundações de apoio e as ICTs. São os elementos que são apresentados, que foram apresentados aqui na Lei de Inovação. Ela foi estabelecida aqui com 3 eixos, né? A constituição de um ambiente propício às parcerias estratégicas entre as universidades, institutos tecnológicos e empresas, já dentro de uma concepção aqui, né, da tripla hélice, ou seja, de você pensar essa articulação entre empresa, poder público, organizações, instituições, né? Instituições também de pesquisa, como as universidades, os institutos tecnológicos, ou seja, pensar essa articulação, academia, poder público e o ambiente de inovação empresarial. O eixo número 2, o estímulo à participação de instituições de ciência e tecnologia no processo de inovação, ou seja, até então tínhamos um foco, sobretudo, em pesquisas básicas nas universidades, você não tinha uma preocupação, e muito pelo contrário, né? Houve e há, historicamente, uma resistência ao processo inovador dentro das instituições, principalmente quando a gente aponta para uma possível parceria com o mercado, daí, né, a gente ter conversado nas primeiras aulas aqui sobre essa resistência, né, desse gap gigantesco entre o desenvolvimento da inovação corporativa, empresarial e muito do que é feito nas universidades, que você tem uma produção científica muito grande, mas ao mesmo tempo nem sempre isso é apropriado pelo mercado nos seus processos inovadores, no desenvolvimento de novos produtos, serviços, etc. Ou seja, o marco aqui de inovação, ele vai permitir a vinculação, né, e vai estimular essa vinculação de participação de instituições de pesquisa aos processos de inovação. E vai mais do que isso, incentivar a inovação no âmbito das empresas. Isso aqui vai ter uma repercussão, nós vamos ver lá na frente, em um certo gap do nosso marco legal, né? Você tem uma lei de inovação, ou seja, uma lei infraconstitucional aqui que está prevendo uma parceria entre empresas, entre universidades, o apoio do poder público, e ao mesmo tempo você não tinha uma previsão constitucional para isso. Isso vai ter que ser alterado posteriormente e será alterado, né, por meio da emenda constitucional número 85. Os parceiros, os atores aqui do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia começam a debater como que seria possível você
ter o apoio estatal sem correr em riscos, né? Riscos aqui, uma certa fragilidade, questionamento pelos órgãos de controle, que já começavam a apresentar resistências aqui em alguns pareceres, em alguns entendimentos sobre esse apoio, sobre essa parceria, sobre os convênios, sobre contratos estabelecidos pela inexistência de um amparo constitucional para essas inovações aqui infraconstitucionais. Então, essas três diretrizes aqui, elas vão aparecer na lei de inovação e nos projetos, né, políticos, nos planos de governo, elas passam a orientar as ações governamentais a partir de então. Tendo em vista este arcabouço, este cenário, que nós vamos entrar aqui na concepção, né, do marco legal de ciência e tecnologia. Como que nós temos aqui uma estrutura que vai apontar para a emenda constitucional número 85, que é a emenda que vai resultar aqui em uma transformação profunda, né, na própria Constituição brasileira em relação aos processos de inovação, aos processos vinculados aqui ao incentivo à pesquisa dentro de espaços empresariais, a própria lei, né, do marco legal de ciência e tecnologia, o próprio decreto regulamentando aqui o marco legal, e como sobre esses elementos você tem as políticas institucionais de inovação. São esses elementos, são esses aspectos aqui que vão estruturar o marco legal de ciência e tecnologia. E aí é interessante pensar, né, que o marco ele chega aqui a aprovação da lei, né, em 2016, praticamente aqui de forma unânime, né? Ele tem uma repercussão gigantesca, uma repercussão muito grande, porque você tem um certo consenso, como quase nunca há em relação a determinadas votações. Foi um processo de maturação que começou aí em 2008, 2009, 2010, inúmeros diálogos, inúmeras mesas de negociação com o poder público, né? Havia aqui nesse contexto, né, o marco ele era então chamado de código ainda, Código Nacional de Ciência e Tecnologia, seria uma espécie de um corpo, né, doutrinário, um determinado código capaz de abarcar os diversos elementos, né, do cenário nacional de inovação, e depois foi transformado, foi batizado como o Marco Legal de Ciência e Tecnologia, e com um consenso entre as instituições militares, as universidades, os inúmeros atores que fazem parte, né, do Sistema Nacional de Inovação, como raramente há. E inúmeras alterações foram previstas a partir aqui desses instrumentos legais, principalmente se a gente considerar a emenda constitucional número 85, mais o Marco Legal de Ciência e Tecnologia e o seu decreto regulamentador. Juntamente, né, com esses três documentos legais, nós temos a Lei da Inovação, a Lei do Bem, né, a Lei do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a Lei de Informática, que passou por inúmeras alterações, né, e praticamente aqui quase pela descontinuidade da política, a Lei de Acesso ao Patrimônio Genético, que é extremamente relevante também, e é muito recente, de 2015, a Lei das Fundações de Apoio, né, a Lei das Fundações de Apoio e praticamente todos os entendimentos, né, da CGU e do TCU sobre as fundações de apoio, que vão fazer parte aqui das interpretações para a utilização das fundações pelas universidades, pelos ICTs. A desoneração tributária de subvenções, né, a lei, né, que vai reger aqui também sobre debêntures e a FIP de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e a margem de preferência. A gente vai focar aqui principalmente nesses elementos aqui, ó, né, a emenda constitucional número 85, decreto regulamentador, certo? Quais foram aqui as alterações, né, constitucionais da emenda número 85? O primeiro ponto é a gente realmente destacar qual foi o papel revolucionário, né, digamos, da emenda constitucional 85, porque ela introduz a possibilidade aqui inexistente até então de parcerias com empresas, parcerias entre universidades, empresas, poder público, enfim, há uma introdução de inúmeros aspectos aqui por meio da emenda constitucional número 85. A gente tem aqui o texto original e do lado as modificações realizadas pela emenda. Então a gente olha aí no artigo 23, que você tinha lá, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, aí agora, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Ou seja, alterando e incluindo aqui
inclusive os próprios conceitos, os próprios elementos vinculados aqui ao marco conceitual. Isso não é trivial. Por quê? Porque toda a legislação já infraconstitucional, ela já previa isso. Quando a gente olha para a lei do bem, quando a gente olha para a lei da inovação, eles estão o tempo todo se referindo a esses conceitos, conceitos que serão depois incorporados aqui à Constituição. Compete à União, ainda no artigo 24, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre educação, cultura e também ciência, tecnologia, pesquisa e inovação. E aqui é importante esse destaque, porque nós temos uma possibilidade de uma legislação concorrente, ou seja, não havendo uma legislação local, a legislação federal, por exemplo, o Marco de Ciência e Tecnologia, ele está em vigor, ele está valendo. Se a gente não tem uma lei local de inovação, o que vale é a lei nacional. Se você não tem um marco de ciência e tecnologia no Estado, o que vale é a legislação federal. Se não houve no município a implementação de um determinado aspecto ou a sua não regulamentação, a lei federal é o que vale. Isso é importante porque, por exemplo, na ausência de uma política institucional de inovação, o que está valendo é o que você tem de previsão legal federal. A UFMA não regulamentando um determinado aspecto da política de inovação, o marco legal de ciência e tecnologia ele está em vigor, ele está valendo para todos os efeitos e para todas as normas, independentemente aí de ser regulamentado localmente ou não. Evidentemente que isso vai ter uma implicação, né, mandatória, como a gente vai ver aqui, em relação à implementação de uma política de inovação. Mas, ou seja, a não existência de uma regulamentação ou de uma legislação estadual, municipal ou mesmo institucional não desonera as instituições, as ICTs, de aplicar e de acatar a legislação federal. E você tem aqui também o artigo 167, né, que ele vai incorporar aqui uma alteração importante, que é a seguinte, né, o texto ele traz a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, unicamente nessas funções aqui, mediante ato do Poder Executivo sem prévia autorização legislativa prevista no inciso 6 deste artigo. Ou seja, para as demais atividades, para os demais programas, órgãos, funções, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos, por exemplo, de um órgão para outro. Então, você tem lá o Ministério da Economia querendo fazer o remanejamento de recursos para o Ministério da Agricultura. É possível? É possível, mas depende de autorização legislativa. Isso não se aplica aos casos aqui em que você tem aspectos vinculados à ciência, à inovação e à tecnologia. Os únicos elementos aqui que, unicamente por ato do poder executivo, está prevista essa possibilidade. Isso é, assim, foi uma mudança profunda, né, em relação ao entendimento que se tinha antes, que era uma vedação total sem e exigia, né, uma prévia autorização legislativa para fazer esse remanejamento de recursos. Portanto, né, é possível agora alteração no orçamento com a autonomia necessária, né, para você remanejar esses recursos. Uma outra alteração da emenda 85 foi aqui no artigo 200, né, que você tinha ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, né, nos termos da lei, incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação. E aí esse aspecto aqui da inovação é extremamente importante para órgãos, né, para setores como aqui a Fiocruz, que passa a ter aqui condições agora de investir mais em ciência, mas uma ciência aplicada, né, como a Fiocruz faz. Possibilidade de você investir em setores inovadores, em produtos, em serviços, em kits, por exemplo, de detecção de determinadas enfermidades. Você disputa em uma instituição como a Fiocruz com as grandes indústrias farmacêuticas, né, do cenário mundial. E aí um detalhe, né, antes de ser aprovado aqui na UFMA, de vir para cá, para a UFMA, eu trabalhava lá na Fiocruz como analista. Eu era analista de gestão lá, e era assim, uma coisa absolutamente fantástica em termos de instituição, porque você tinha, né, uma fábrica, né, de medicamentos, e ao mesmo tempo você tem um cenário, uma forma de gestão, uma forma de conceber as práticas de produção e de aplicação de um conhecimento desenvolvido no laboratório ao lado. Então você tem os órgãos de pesquisa, principalmente as pesquisas biomédicas, né, sendo realizadas em um determinado setor, e de repente você aplica, leva aquilo para a fábrica e desenvolve aqui uma atividade inovadora, né? Ou seja, é um conhecimento aplicado, é um conhecimento que pode se reverter aqui, e aí pensando na área da saúde, em aspectos como uma dimensão mesmo, um novo
novo processo, a um novo procedimento, a uma nova forma de gestão, a um elemento que pode ser um kit, né, como um teste rápido de detecção de alguma enfermidade. É claro que tudo isso, né, como toda atividade inovadora, é carregado de risco. E aí, como é que você faz aqui uma aplicação de recursos na área de saúde, recursos que são vultosos e que você pode, basicamente, não ter nenhum resultado naquele tipo de aplicação. E aí, se tratando de recurso público, isso pode ser extremamente preocupante. E é isso que a Emenda Constitucional 85 aqui, ela busca prever como a incorporação, né, da inovação como parte aqui das atividades de atuação de instituições de ciência e tecnologia, como a própria Fiocruz. Uma outra alteração aqui no artigo 18 é que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação científica e tecnológica, e novamente aqui ó, a inovação, a pesquisa científica básica e tecnológica, né, receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências, o progresso das ciência, tecnologia e inovação. Parece assim que ó, é uma mudança superficial, mas na verdade esses elementos aqui eles são extremamente transformadores da concepção jurídica, né, do processo. Então os colegas aqui do direito aqui no curso, né, que sabem muito bem disso. Qualquer aspecto, qualquer alteração que você introduza, né, como a própria lei aqui, a lei de inovação, né, de 2004, que ela não tinha essa previsão constitucional. Ela não estava aqui, mesmo ao utilizar os aspectos de incentivo à pesquisa, de incentivo ao desenvolvimento tecnológico, ela não tinha essa previsão constitucional e, portanto, ela estava aqui numa situação de um possível risco mesmo, né, de julgamento da sua constitucionalidade ou não, né? Há outros aspectos aqui, outras modificações, né? O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica. E aqui a gente tem algumas mudanças que são profundas acontecendo. Quando a gente fala de extensão tecnológica, nós estamos falando aqui dessa parceria, dessa possível parceria entre empresas e pesquisadores e as instituições públicas, de você ir às corporações, enquanto ICT, e resolver determinados problemas, determinados gargalos, auxiliar nesse processo de transferência tecnológica, de você desenvolver um novo protocolo e aplicar no espaço corporativo, empresarial, aquele protocolo. Ou seja, o próprio pesquisador, inclusive, ele passa a ser remunerado a partir desse processo, a partir dessa previsão legal, né? Algo que até então não estava previsto. O Estado, né, passa aqui também no artigo 6º, ó, o Estado, na execução das atividades previstas no caput, estimulará a articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de governo. Isso aqui, assim, é transformador. Você não tinha essa possibilidade de conceber Estado, universidades, por exemplo, e empresas. Daí, inclusive, essa cisão radical, né, entre esses setores e como, às vezes, em alguns departamentos, isso ainda é de uma cultura extremamente arcaica, né? Ou seja, como que você tem aqui um elemento de inovação que não estava contemplado. E agora, com a Emenda Constitucional 85, isso se torna extremamente possível, recomendável e muito mais do que isso, né? O Estado ele assume o papel de estimular essa articulação, de criar mecanismos, políticas públicas capazes aqui de levar a esse desenvolvimento. Ele também promoverá, o artigo 7º, incentivará a atuação no exterior das instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação. Você tinha aqui, aí até pegando novamente o caso da Fiocruz, a presença da Fiocruz em Moçambique, em Angola, se eu não me engano. Assim, a Fiocruz já atuava em 3 países do continente africano desde 2006, 2008. Tinha uma política de internacionalização, uma parceria, né, institucional também com o CDC dos Estados Unidos. E aí, nesse processo, tinha aqui uma margem, uma vulnerabilidade de atuação corporativa. Até fábrica, né? A Fiocruz chegou a constituir em Moçambique. E você não tinha essa previsão. Legal. Então é isso que a Emenda Constitucional 85 está fazendo. Está incorporando esses elementos aqui para a superação dessa fragilidade institucional. Aqui, novamente, né, nós temos aqui ó, uma alteração, que é essa alteração, portanto, que vai propor aqui o modelo da tripla hélice. Ou seja, você está pensando aqui, enquanto Estado, nessa parceria, né, entre as instituições públicas, privadas e o governo, entre o setor público. Artigo 219, né, novamente você tem aqui algumas alterações, né, a ideia de você estimular a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, incorporar isso ao artigo 219 da Constituição, ou seja, deixando bem claro aqui qual é essa proposta, incorporando esses elementos, reafirmando aqui essa importância de uma articulação, você incorporar aqui, né, as novas modificações, né, demandando, pegar aqui um outro marcador, demandando aqui no artigo 219b, né, uma atuação explícita do Estado para regulamentar as parcerias entre os entes públicos e privados, ou seja, de você criar aqui, né, que vai ser o que o Marco Legal vai fazer, um mecanismo de regulamentação dessa parceria ou dessa articulação do Sistema Nacional de Inovação. São esses elementos aí que serão incorporados e que serão trabalhados, né,
pelo Marco Legal de Ciência e Tecnologia. Então você tem, por um lado, uma discussão acontecendo, né, no país sobre a importância de uma alteração constitucional. Essa alteração constitucional, ela é feita por meio da Emenda Constitucional 85. A partir disso, você tem a Lei 13.243, que é o Marco de Ciência e Tecnologia, que vai alterar aqui 9 leis. A Lei da Inovação, o Estatuto do Estrangeiro, Lei de Licitações, Lei do RDC, Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público, Lei das Fundações. Ou seja, são nove aqui leis que são alteradas. E não são alteradas assim de forma trivial, né? Você passa a contar agora com a possibilidade de contratação de estrangeiros diretamente, por exemplo, para atuar no ICT, né, nas ICTs. A possibilidade aqui de você dispensar a licitação em processos de importação de medicamentos, de importação de insumos. A possibilidade que você tem agora de fazer inúmeras parcerias com as próprias fundações de apoio e isso não ser questionado pelo Tribunal de Contas da União. Então, pessoal, a construção do marco de ciência e tecnologia seguiu 4 linhas principais, né? 4 princípios, 4 diretrizes. Quais são? Melhorar a inserção das empresas e das ICTs privadas no âmbito das políticas públicas voltadas à inovação, né? Você regularizar esse processo de parceria, de articulação, de constituição de aliança, né, com as empresas e com as ICTs privadas, simplificar os procedimentos de gestão. Isso aqui foi importantíssimo, importantíssimo. Processos relacionados aqui à gestão financeira dos projetos, procedimentos de compras, né, compras nacionais, internacionais, se vai passar ou não pela lei de licitação, como que você vai prestar contas, né, de um determinado projeto científico que você recebeu o financiamento, a possibilidade de você fazer um remanejamento dentro do projeto de recursos. Então você tem recurso de custeio que você não vai utilizar em uma determinada área, mas você precisa comprar um equipamento que quebrou, então você precisa de um insumo, e você consegue fazer esse remanejamento até o valor de 20% ali do total do seu projeto, sem a necessidade agora de nenhuma autorização da CAPES. Você precisa justificar isso no seu plano de trabalho. Mas isso não estava previsto, então, até o Marco Legal de Ciência e Tecnologia. Ou seja, você, então, estabelece aqui mecanismos para uma melhor inserção das empresas nos processos de inovação, articulado, né, a lógica da tripla hélice, as ICTs privadas também, aqui no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, simplifica os procedimentos de gestão, né, para as atividades de ciência e tecnologia, aperfeiçoa a legislação para trazer segurança jurídica, principalmente, né, na interpretação aqui dos órgãos de controle. Aquela ideia. Um dos principais gargalos também é que sempre que era feita qualquer parceria com uma empresa, alguma parceria com alguma instituição que não estivesse claramente prevista, né, nos marcos infraconstitucionais, isso sempre era questionado. Sempre tinha a possibilidade ali de você fazer alguma parceria, a prestação de um serviço, uma extensão tecnológica, né, não com essa nomenclatura, mas com o mesmo escopo, e isso ser questionado. Então você tem um marco de ciência e tecnologia que visa sanar esses problemas e estabelecer rotinas, procedimentos operacionais capazes de resolver esses gargalos, né? E viabilizar a constituição de um Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para operacionalizar, para compatibilizar os diversos níveis, né? O municipal, o estadual e o nacional, articulando aqui as diversas instituições. Então são esses elementos que vão orientar a operacionalização, a constituição do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Alguns temas importantes aqui contemplados no marco de ciência e tecnologia. As bolsas de estímulo à inovação, a possibilidade, então, de você contratar, né, pesquisadores ou você remunerar pesquisadores que estão atuando dentro de determinados órgãos ou empresas que estão ali, por exemplo, desenvolvendo um produto ou um serviço de interesse de uma empresa local. Então, por exemplo, a CAEMA tem interesse aqui em um determinado setor, um determinado serviço desenvolvido pelo pessoal do Departamento de Engenharia Elétrica. Pode apresentar um projeto, uma proposta, e dentro dessa proposta você ter as bolsas de estímulo à inovação. Você não tinha essa previsão antes, né? Os pesquisadores eles até recebiam bolsas, mas essas bolsas elas eram claramente descritas, né, pela legislação, e isso gerava inúmeros transtornos, porque até que ponto que ia uma consultoria, até que ponto o pesquisador ele sairia aqui do regime de dedicação exclusiva ou não. Então, tendo esse aspecto claro na legislação, você pacifica, né, pelo menos em linhas gerais, esses aspectos, porque aí você tem condições de ter um projeto, de ter um plano de trabalho, dentro deste plano de trabalho aprovado pelas instâncias da universidade, você contemplar as bolsas de estímulo à inovação. Compartilhamento de infraestrutura, um elemento aqui extremamente importante, ou seja, dentro da universidade, você compartilha a infraestrutura entre setores, entre departamentos, mas não só
a possibilidade aqui de ter um compartilhamento interinstitucional e, mais do que isso, até mesmo você realizar aqui um compartilhamento com determinadas empresas. Então, você tem um laboratório que tem a capacidade de fazer um teste, de fazer um exame, de realizar um determinado procedimento, que é, enfim, né, que é necessário para desenvolver alguma coisa, algum produto na empresa. Você pode compartilhar aquele laboratório, é claro, de forma remunerada, né, com o setor privado. Isso é possível, você tem essa possibilidade. É claro que para isso você precisa ter uma política institucional prevendo esses aspectos. Elementos aqui vinculados à prestação de serviços técnicos, né, que entra aqui de forma próxima à ideia do compartilhamento da infraestrutura, só que é muito mais abrangente. Então você pode incluir aqui, por exemplo, uma consultoria. Você pode incluir aqui uma consultoria, por exemplo, de professores do departamento de administração que vão realizar um levantamento, um diagnóstico e uma proposição de um planejamento estratégico no Tribunal de Justiça do Maranhão. Você não tinha essa possibilidade até então, pelo menos não dessa maneira. Com o marco de ciência e tecnologia, esse tipo de prestação de serviço pela universidade, ela se torna viável. Os NITs podem prestar serviço, por exemplo, podem se tornar aqui órgãos de registro de marcas, né, para as empresas. Você pode desenvolver essa proposta e incorporar isso à sua política institucional, isso ser um serviço prestado. Você pode ceder aqui a sua infraestrutura para uma determinada companhia, para uma determinada empresa, e isso ser uma prestação de serviço. Então, eu vou aqui utilizar toda a minha capacidade computacional disponível para o treinamento de um modelo de machine learning por uma determinada empresa do setor hospitalar que não tem esses recursos que eu tenho. Isso é prestação de serviço que uma universidade, que uma ICT pode prestar. Né? O empreendedorismo de base tecnológica, ou seja, a incorporação disso enquanto um instrumento a ser perpassado e a ser trabalhado de forma transversal por toda a instituição. Né? E você tem uma discussão aí se isso deve ser uma disciplina ou não em todos os cursos, e aí até o entendimento, né, de alguns colegas do departamento não, a ideia não é ter uma disciplina de empreendedorismo, né, em todos os departamentos, em todos os cursos, mas você trabalhar o empreendedorismo como uma atividade, como uma disciplina transversal, ou seja, todos os cursos passando por esses conceitos, por essa discussão, incorporar talvez naquelas cadeiras que já estejam, né, na grade dos cursos. Então você vai trabalhar empreendedorismo por um curso de ciência da computação e vai fomentar ali o surgimento de novos negócios, de novas empresas, enfim, as atividades próprias, né, e vinculadas aí ao empreendedorismo. A possibilidade do remanejamento, né, eu já mencionei aqui, de recursos, né, 20% dos recursos você pode remanejar entre as rubricas ali de um determinado projeto de pesquisa, pacificando e estabelecendo aqui no marco de ciência e tecnologia o termo de outorga. Pacificando por quê? Porque você tinha diversos modelos, né, e interpretações sobre o que deveria ter num termo de outorga. E você já tem esses elementos descritos no marco de ciência e tecnologia. Então você tem aqui um instrumento mínimo e a ser adotado, né, pelas agências de fomento, que vai estabelecer o que tem que contemplar um termo de outorga. Então a gente utiliza um termo de outorga da FAPEMA que tem que seguir aqui, no mínimo, os critérios estabelecidos, né, pelo marco de ciência e tecnologia, e que aí você tem isso em todas as unidades da federação, todas as agências de fomento. Né? O termo de outorga enquanto instrumento, né, de reconhecimento e de atribuição de um auxílio aos pesquisadores, a possibilidade aqui de um bônus tecnológico, o Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia, as encomendas tecnológicas. A ideia de encomenda tecnológica ela é importante, principalmente para você fomentar determinados setores, determinadas empresas, ou quando você tem uma especialização muito grande numa área e o Estado quer incentivar, precisa daquele produto. Né? Então, nós estamos aí num setor, por exemplo, tipo o Amapá. Teve um apagão, teve um transtorno, etc. E você faz uma encomenda tecnológica para o Departamento de Engenharia da Universidade Federal do Amapá para resolver, para o Instituto Federal do Amapá para resolver aquele problema por meio de desenvolvimento de alternativas de abastecimento energético naquele estado que não dependa mais da energia hidrelétrica na região, sei lá, né? Alternativa aqui aleatória. Ou seja, você encomenda aqueles grupos que têm uma capacidade, um know-how de fornecer aquela tecnologia, aquele processo inovador com base em elementos tecnológicos para a resolução de determinados problemas, de determinadas soluções que o Estado demande, né, em um determinado momento. E a necessidade de você estabelecer as políticas institucionais de inovação. Isso é mandatório pelo marco legal. Toda ICT tem que estabelecer uma política institucional de inovação, mesmo que seja para falar que não quer mais ter nenhum aspecto regulamentando a dimensão da inovação dentro do seu objeto, dentro da sua missão. O decreto aqui, né, o 9283 de 2018, ele vai regulamentar as alterações trazidas pela emenda constitucional 85 e pela própria lei, aqui 13.243, tem lá os seus 84 artigos aqui, né, regulamentando. Isso aqui foi uma vitória gigantesca do ponto de vista institucional, do ponto de vista do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, da sua estruturação, né? Foi um processo aqui articulado entre várias instituições, né? Tem até o modelo aqui da Fortec, ó, falando como que foi a parceria,
seria, né, uma proposta aqui do Ministério de Ciência e Tecnologia, a proposta da Comissão de Constituição, como que você tem uma proposta consolidada, como que tem comentários de várias entidades, até chegar aqui a uma construção coletiva aqui desse decreto, ou seja, é realmente uma vitória, né, desse coletivo, uma vitória realmente aqui das instituições envolvidas. Dentro deste contexto aqui entra no ponto que é o ponto que a gente vai fazer a nossa AV1, que é a política de inovação das ICTs. Vocês vão clicar aqui, pessoal, nesse link aqui embaixo, ó, da fortec.org, política institucional. Vocês vão acessar essa cartilha, que é a guia de orientação para a elaboração da política de inovação das ICTs, e vão utilizá-la como um benchmarking para fazer o artigo. Vocês podem, devem, é claro, se vocês não quiserem também não tem problema, é só trazer uma outra proposta, etc. Né? Mas assim, a recomendação, utilizem essa cartilha aqui, esse guia de orientação, as palestras, o material disponível, os exemplos que estão aqui na página da Fortec para a elaboração do artigo de vocês. Nem que esse artigo seja o artigo, como eu comentei, de avaliação da política de inovação. Dependendo, vocês podem propor aqui a política de inovação. Eu acho que aqui no caso da UFMA, nós temos a política que está sendo preparada e está em elaboração, né? As resoluções estão sendo preparadas pela AGUFMA, mas você tem aqui a possibilidade, os colegas da UFMA principalmente, de fazer essa investigação sobre qual é o estado, debater a minuta, investigar, conversar, né? Não é simplesmente o caso de divulgar, né? Não é um segredo de Estado. É de contribuir, inclusive, né? Ou seja, de colocar aí o Profinit como um partícipe, vocês, enquanto estudantes que estão elaborando essa proposta, como partícipes desse processo, ou seja, querem compreender, querem analisar para sugerir incorporações, alterações. E o que tem que estar, né, na política de inovação? Temos aqui algumas orientações. Né? A ideia de você definir aqui a sua política de empreendedorismo científico e tecnológico na instituição, estabelecer aqui os objetivos e metas de desenvolvimento local e regional e como que a organização participará, né, dessa proposta, a percepção, né, e gestão de receitas e dos benefícios aqui. Então, por exemplo, vamos trabalhar com a oferta de serviços, com a extensão tecnológica, vamos trabalhar aqui com o compartilhamento de recursos e de uma infraestrutura. O que a minha política de inovação prevê em relação a isso? Como que será a remuneração do IFMA pelo compartilhamento ou pela cessão ou pela venda, né, do seu espaço? Um aluguel do seu espaço, por exemplo, de um laboratório que pode ser utilizado por uma empresa local. E aí, como que esse recurso vai ser aplicado? Então, na política de inovação, isso tem que estar previsto. Tanto a forma de captação, como também a forma de utilização dos recursos captados. Tem que estar descrito ali. E é claro, você vai utilizar esse recurso para aplicação na própria área de inovação, né? E não para fazer a manutenção, por exemplo, da biblioteca. Esse recurso ele tem que ser captado na área de inovação e destinado para a gestão e para atividades de inovação. É isso que prevê aqui o Marco Legal de Ciência e Tecnologia. Como que você vai ter que autorização, ou não vai ter, né, para a constituição de fundos de investimento, como que a empresa ela vai participar do capital social de empresas nascentes, né? Como que você define isso? Você tem uma incubadora. Como que será a parceria da universidade ou do instituto com essas empresas nascentes? Como que vai ser? Qual vai ser o momento de desinvestimento da universidade se ausentar? Como que nós vamos utilizar esses recursos? Como será a relação aqui com as fundações de apoio? Como que as fundações poderão auxiliar aqui na gestão? Quais serão os elementos de modernização da gestão? Será que nós temos aqui possibilidade, inclusive, de induzir a modernização na gestão das fundações de apoio? Como que isso estará previsto na nossa política de inovação? Então, são esses elementos aqui que o Marco Legal de Ciência e Tecnologia prevê, incorpora e determina que seja estabelecido. Veja, não é uma sugestão, não é um estímulo, determina que uma ICT adote. Então, tem que ter, é mandatório, né? É uma previsão legal. Os instrumentos aqui da lei de inovação. Né? Aí nós temos aqui, considerando, né, aqui o parágrafo único do artigo 15A da Lei 10.973, né, as diretrizes aqui da política de inovação das ICTs, aí você tem inúmeros pontos aqui, né, que a gente pode destacar. A cooperação, as alianças estratégicas, os acordos que podem ser estabelecidos, a constituição e gestão desses ambientes promotores de inovação, participação no capital social de empresas, bônus tecnológicos, extensão tecnológica e prestação de serviços. Ou seja, aquilo que eu mencionei, não vou ler esses pontos todos não, aquilo que eu mencionei para vocês, que a definição que é incorporada, as definições incorporadas no marco de ciência e tecnologia, eles estão aqui na lei de inovação. Eles que trazem aqui os conceitos, né? É a lei de inovação que traz, que apresenta os conceitos que são incorporados ao Sistema Nacional de Inovação e ao próprio marco de ciência e tecnologia. São esses pontos aqui que são extremamente importantes
para a gente pensar, né, nas parcerias, nas interações, como que essas interações, né, vão gerar determinadas premissas, como que essas premissas vão gerar alianças entre os atores, alianças com empresas, essas alianças poderão gerar contratos, esses contratos estabelecerão aqui aspectos relacionados a acordos de distribuição, contratos de pesquisa e desenvolvimento, licenças, a regulamentação da propriedade intelectual, uma possível participação acionária minoritária, a constituição de joint ventures, né, de contratos aqui com as empresas e quais serão os elementos relacionados a esses contratos. É também aqui a lei de inovação que vai falar sobre o bônus tecnológico, ou seja, aquela subvenção, possível subvenção do Estado a determinadas empresas, as micro e pequenas empresas, né, as empresas aqui de pequeno e médio porte, para que elas utilizem recursos fornecidos pelo Estado para o pagamento aqui, ó, de compartilhamento e uso de infraestrutura de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico, ou mesmo a contratação de serviços tecnológicos especializados. Para as organizações, isso aqui é maravilhoso, isso é fantástico. Você ter condições de investir em inovação e, ao mesmo tempo, ter o fomento do Estado. E é por meio aqui da lei de inovação que você tem essa previsão que depois será transformada em editais, né, editais de concessão aqui desse bônus tecnológico. Você tem aqui também, né, o destaque número 3, um destaque da lei de inovação, que vai ser feita pela lei de ciência e tecnologia, pelo marco legal de ciência e tecnologia, que é autorização para as ICTs públicas, integrantes da administração direta, as agências de fomento, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, a participar minoritariamente, isso aqui é importante, né, do capital social de empresas para desenvolver produtos ou processos inovadores. É aqui que entra aquela possibilidade de você arrecadar recursos para a instituição por meio, por exemplo, do fomento ao empreendedorismo, né? Se você tem uma incubadora de empresas dentro da sua universidade, como que você se torna, enquanto universidade, sócio daquela empresa, daquela pequena empresa? Como que você estabelece uma parceria ali para isso trazer dividendos, né, para a sua ICT? Isso está previsto, isso deve ser fomentado, pode ser utilizado. E a partir disso você estabelece ali as políticas de investimento, investimento direto, investimento indireto, né, tanto da sua ICT como também de fomento, né, por meio de uma parceria de fomento com as agências estaduais, as agências federais, a CAPES, o CNPq, o FINEP, né, etc., para induzir ali o empreendedorismo de base tecnológica e isso ser revertido em novos negócios dentro da sua instituição. Um outro aspecto aqui, né, um outro destaque, é a possibilidade aqui, né, de uma autorização para que as ICTs públicas, as agências de fomento, as empresas públicas e as sociedades de economia mista instituam fundos de investimento, né, em empresas inovadoras, caracterizados aqui pela comunhão de recursos captados por meio do sistema de distribuição de valores mobiliários e destinados à aplicação de uma carteira diversificada, ou seja, de você constituir fundos de investimento, né? Você se tornar, enquanto ICT, o capital anjo, juntamente aqui com outros parceiros, né? Ou seja, estabelecer aqui alianças estratégicas para o financiamento das atividades de desenvolvimento e de inovação. Novamente aqui, né, a encomenda tecnológica, como que a encomenda tecnológica ela foi alterada, né, pelo marco de ciência e tecnologia aqui. Qual é a ideia? Né? Os órgãos e entidades da administração pública, em matéria de interesse público, contratando diretamente uma ICT ou entidades de direito privado sem fins lucrativos ou empresas isoladamente ou em consórcio, voltadas para atividades de pesquisa e de reconhecida capacitação tecnológica no setor, visando a realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento e inovação que envolvam risco tecnológico. A gente pode pensar que é muito claramente numa empresa de grande porte como a Embraer, né, as encomendas tecnológicas, a capacidade que o governo federal tem de fazer encomendas tecnológicas à Embraer, e isso tem um impacto em toda a cadeia, né, produtiva vinculada ali às atividades, né, empresariais. Os instrumentos de estímulo à inovação das empresas, e aí você altera aqui por meio do Marco Legal de Ciência e Tecnologia, que já incorporando, né, os elementos da Emenda Constitucional número 85, o fato de que as agências de fomento promoverão e incentivarão a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, serviços e processos inovadores em empresas brasileiras. Ou seja, uma coisa aqui que, portanto, mudou radicalmente a concepção, o sentido, o significado, né, de parceria aqui entre a União, os estados, as ECTs e as empresas, né? Ou seja, esse fomento. Inclusive, a gente tem um edital agora aqui pela FAPEMA que está para sair, que é exatamente isso, é um edital de subvenção econômica, que você tem condições aqui de entrar com parte do capital, a empresa vai entrar com 5%, 10%, né, correspondente àquilo que você enquanto Estado, né, fará o aporte. Para quê? Para a modernização da sua base tecnológica. Para a empresa é um jogo de ganha-ganha maravilhoso. Né? E é essa a ideia realmente, né? É considerar que a inovação empresarial poderá gerar um desenvolvimento econômico em um determinado contexto, em um determinado setor, em uma determinada área, em um determinado território. Né? Os instrumentos aqui, portanto, que passaram a estar previstos, né, para a inovação são subvenção econômica, financiamento, participação societária, bônus tecnológico, encomenda tecnológica,
incentivos fiscais, concessão de bolsas, uso do poder de compra do Estado, etc, etc. Cada um repercutindo, evidentemente, num tipo de instrumento legal de concessão aqui desses estímulos à inovação nas empresas, né? E aí entra aqui os escritórios, por exemplo, de advocacia, que vão viabilizar essas parcerias, que vão se especializar, inclusive, na captação de recursos, né, desses editais e fazer essa ponte com as empresas, acompanhar o processo de gestão, de prestação de contas, as políticas institucionais que vão prever, que vão trabalhar de forma integrada, né, para criar as suas resoluções, as suas normas internas para sanar os gaps e os gargalos relacionados aqui a esses pontos. Ou seja, são os inúmeros elementos aqui previstos para você trabalhar com uma inovação da inovação. São inúmeras possibilidades. A gente tem aqui os instrumentos do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico também, né? Toda a cadeia que ele prevê aqui para sua operacionalização, do fomento à pesquisa e desenvolvimento, as políticas de subvenção econômica. E aí a gente tem dentro do fundo a própria utilização dos conceitos e dos elementos aqui vinculados, né, ao sistema de inovação, à lei de inovação. Como que você tem aqui o processo de governança do fundo, né? Enfim, aqui uma planilha mostrando aqui como que dentro do Fundo Nacional você tem os diversos fundos setoriais, aí você tem lá, né, o Fundo Setorial da Aeronáutica, do Agronegócio, da Amazônia, enfim, né, a própria distribuição aqui, ó, a LOA, crédito, né, considerando aqui 2013, o que foi previsto, o que foi executado, como que você tem isso, esse fundo que é capaz aqui de incentivar determinados setores, né, de atividade econômica nacional, como que você tem a FINEP aqui com seus instrumentos também de financiamento, os instrumentos financeiros podem ser não reembolsáveis, reembolsáveis, a subvenção econômica, o capital de risco, a cooperação internacional, as formas de aplicação serão chamadas públicas, ou seja, é aberto aqui a qualquer interessado qualificado baseado em critérios pré-estabelecidos. Então vamos estabelecer uma chamada pública aqui para fornecimento de pesquisas de base tecnológica na área de machine learning para o serviço público, resolver, por exemplo, o gargalo de previsão de fraude no INSS. Então é uma chamada pública. É uma carta convite apenas para aqueles setores com uma reconhecida capacidade técnica e operacional, como a Embrapa, por exemplo, em resolver determinadas atividades do setor agropecuário. Então vamos estabelecer aqui uma carta convite para aquela instituição, ou vamos fazer uma encomenda. São os instrumentos para a aplicação dos recursos que as instituições de fomento dispõem, né? E aí a gente tem aqui, né, como que a partir desses aspectos você vai ter o estágio das empresas, né, e essa capacidade de captação de recursos. O que eu destaco aqui, mais do que o próprio gráfico, né, que vai mostrar que você tem lá então a capacidade, o vale da morte, né, das empresas, a fonte aqui de recursos públicos e privados, como que você tem um capital anjo aqui investindo quase sempre nesse momento do vale da morte, capital semente, como que a partir desse momento que a empresa começa a se estabelecer, você tem aqui a constituição de uma joint venture, e como que esses elementos aqui vão depois ampliando, né, até chegar a um estágio de maturidade da empresa e você ter a inserção da empresa no mercado de capitais. Mas mais do que isso aqui, o que eu acho importante destacar é principalmente como que você tem aqui um filão de mercado para gestores, para advogados, para pessoas que sejam basicamente capazes de ler os editais, de conhecer os aspectos legais, captar recursos e fazer a gestão desses recursos em parceria com as empresas. Por quê? Você tem uma necessidade gigantesca de inovação empresarial. Mas poucas empresas, 1% das empresas, fazem uso da lei do bem. Quase sempre por desconhecimento, quase sempre por não conhecerem quais são os instrumentos necessários para você utilizar, por exemplo, para você deduzir da sua margem líquida ali de lucros, recursos que você poderia contratar por exemplo, um departamento de uma universidade ou de um instituto federal para prestação de um serviço. Ou seja, você resolveria gargalos tecnológicos, inovaria, contrataria especialistas para resolver determinados problemas corporativos e, ao mesmo tempo, abateria isso do seu lucro líquido, né, da taxação, né, do lucro líquido da empresa. Ou seja, aqui é um filão de mercado interessante, né, de você se especializar, de você acompanhar essa tendência e de fazer essa ponte, até porque o empresário tem mil coisas para fazer, para cuidar, para resolver no dia a dia de gestão. O gestor público também. E você tem aqui um gap muito grande, né, entre esse conhecimento disponível, esse recurso disponível, a elaboração dos instrumentos, isso é outro ponto, a elaboração dos instrumentos, né, para a captação desse recurso e a sua gestão. Ora, é aqui uma oportunidade interessante de atuação profissional, né? Enfim, aí tem uma outra aqui, uma outra apresentação aqui, né, sobre a participação da FINEP e o seu financiamento nos estágios de desenvolvimento das empresas, né? Enfim, a nossa grande questão aqui, né, e aí é como que você tem, a partir aqui do marco legal de ciência e tecnologia, novos recursos capazes de serem utilizados, né, dentro do nosso sistema nacional de inovação
para você fomentar a participação das empresas, para você alinhar novas parcerias estratégicas, para você criar uma política de inovação institucional, sem a qual é muito difícil a gente conseguir resolver e superar determinados gargalos organizacionais e determinados problemas corporativos. Então, assim, foi um avanço gigantesco e esse avanço ele precisa ser agora implementado. É sair dessa dimensão agora constitucional, é sair dessa dimensão, né, de um decreto, de uma lei que já prevê inúmeros ganhos e levar isso para dentro das nossas organizações, para dentro da UFMA, do IEMA, do IFMA, para o governo do Estado, levar isso para dentro das empresas e criar com isso condições, né, para fomentar o empreendedorismo, a inovação e assim a gente ter ótimos resultados sociais. Obrigado pela parceria e até mais.